Olá a todos e sejam bem-vindos para mais um podcast Paper Test Show. Estamos neste momento no quarto episódio. No último episódio tivemos o José Magalhães, uma conversa que foi bastante interessante. E hoje, ao contrário do que tem acontecido nos últimos dois episódios, já temos direto ao Pedro. Olá Pedro, estás bonzinho? Espera aí. Olá David, Só ver está onde é que bonzinho? está. Lá. Bem-vindo de volta. E neste momento, para um convidado de hoje, viajámos até ao Algarve contra as indicações do Governo, que dizia para não viajarmos nesta altura para o Algarve. E temos o Filipe Marques. Olá Filipe, estás bom? Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Paper Test. Já desde a temporada passada que eu tinha falado contigo, assim um bocadinho por alto, olha, havias de ir ao podcast, não foi? Cheguei a falar contigo, não? Sim, é Pois. verdade. Sim. Mas depois ficou Ainda sem imagem. sem até. imagem, ficou tudo em águas de bacalhau e o pessoal que está mais longe é sempre mais complicado aparecer nestes podcasts. Mas pronto, já que temos esta versão web em que facilmente chegamos longe, foi uma excelente oportunidade para chegar finalmente ao Algarve e vocês têm muitas coisas com certeza para contar sobre o universo do tiro com arco aí nessa zona, porque vocês acabam por estar um bocadinho no estrangeiro no que diz respeito ao tiro com arco a nível nacional. Não consideras isso? Sim, é quase, é verdade. Mas qualquer prova que vá está sempre no mínimo a 250, 300 km daqui. Como é que é para vocês fazerem uma prova até no norte? Ainda não fui. Nunca fizeste uma prova Acho no que isso norte? responde Acho que isso Pois. responde à pergunta. É Não. mesmo proibitivo. O máximo que fomos, sim, vamos até às Caldas Ok. e muitas das vezes vamos mesmo no próprio dia da prova. Isso obriga-te a O sair que a ainda que é uma horas? viagem. Saímos daqui às 3h30, Eish. 4 da manhã, coisa Ei. do género. Quer dizer, chegas lá e não Mas fazes é grande curioso. coisa. Olha que já fiz menos pontos em provas que fui dormir aos sítios do que em provas em que tive que ir na carrinha a tentar dormitar até lá acima. A cabeça está maneira que- a dormir, né? Já fizeste isso alguma Sim. vez, Pedro? A cabeça ainda está a dormir. Já alguma vez fizeste isso, estares a ir a uma prova saindo de casa às 4 da manhã? Ou 5 da Sim, manhã? claro que sim. Sim, houve provas, sobretudo. A minha primeira prova foi em Castelo Branco e saí de casa às 4 da manhã. Certo. E que tal é que foi? Foste... A primeira prova. Mas isto não é uma entrevista sobre mim, é sobre o Filipe. Sobre o Filipe. Estás bom, Filipe? Olá, Ora, olá. Já A maior agora, dificuldade nas viagens é mesmo os torcicolos, porque Claro. a aquilo dormir não é e tudo. propriamente um. E a parte de trás da carrinha não é propriamente um banco de avião que podemos aquelas cenas Isso fixas. quando não és tu E até então- a conduzir, não? Já aconteceu isso a conduzir. Normalmente até não vou conduzir, mas menos mal. sim. Ok. Ora, dizia eu há pouco que o governo não aconselhava nada às pessoas irem para o Algarve de férias, nesta altura da Páscoa e tudo, mas tu já estás no Algarve, estás de férias, não é? Já estou. Como é que está aí o tempo? Já está Sim. bom? Estava bom para férias? Olha, o tempo hoje por acaso está bom. Ainda desde que começou esta brincadeira, ainda só conseguia tirar por 2 vezes, salvo erro. E hoje por acaso o tempo está bom e até desci até aqui à garagem onde tenho material. E nós estamos a roubar o tempo para Ahm, treinares para o podcast. Mas é por uma boa causa. É por uma boa Muito causa. obrigado. Ok. Até porque ainda vai sobrar tempo para daqui a mais um bocadinho. Ok, Ainda pronto, e tu tens aí material para tirar a quanto... Material, quer dizer, tens distância para tirar a quantos metros? Eu aqui na garagem tenho. Lá fora tenho cerca de 10 metros, mais ou menos. Ok. Se tirar em diagonal consigo 12, 13 no máximo. Mas 10 metros já dá para fazer postura, basicamente. Ok. E E dá para apanhar sol, dá para apanhar sol. que é bom, também agradeço. Agora tenho um desafio que estou a começar a fazer aqui em baixo, que dá perfeitamente, que é feito a 3 metros. Que eu, como sabes, agora estou a tirar em barebow, ou seja, Sim. mudei de olímpico para barebow. E há um desafio interessante que nos Estados Unidos está muito em voga, que é fazer 30 X seguidos a 3 metros de distância. Nós chegámos a fazer esse Parece exercício, não foi, fácil. Pedro? Mas quer dizer, barebow deve ser bem mais difícil. Sim, com barbo é bem mais difícil.
Pois. Parece Porque fácil, esse mas tipo- não é assim tão fácil. E depois dos Pois. 3 metros temos que passar para os 5. Sim, Eu sim, ainda sim. não consegui fazer os 3, Não, mas- portanto ainda não estou no 5. Mas esse é um bom exercício porque basicamente tu podes fazer uma caminhada para trás aos poucos. Imagina, faz o exercício a 3 metros, consegues fazer, imagina. Depois vais para os 5, depois vais para o 10 e depois vais para 15 até chegares aos 18 metros. Claro. Mas Assim, aquilo, 30, 5 18 metros, metros seguidos olímpico, é- 5 metros é difícil, fazer mas 300 ou fazer 600. supostamente, é difícil. certo, exato. Supostamente se consegues fazer uma boa, imagina, acho que, como é que era, Pedro? Aquilo seria, 5 metros seria o potencial que conseguis fazer a 18 metros, não era? O quê? O exercício Em de relação aos fazeres uma papéis? prova, meia prova a 5 metros. Nós chegámos a fazer esse exercício em treino. Chegámos a fazer nós 5, ou o segundo o Pedro Serralheiro, isso Sim. tudo era 5 metros. 5, ou eu que chegava a fazer a 8 metros, que era o que dava até à coluna. Certo, O objetivo era fazer 300, sim, com o alvo normal. certo. É difícil, com flecha X10 parece que é fácil, mas eu nunca fiz 300, fiz sempre 299 ou Eu fiz. 298. Eu fiz. Mas com quê? Com X10? Aqui é com Com o alvo X10 é normal. tramado. Boa pergunta. Porque não elas lembro, não a lembro. 8 metros ainda estão que qualquer Sim, coisinha sim. que faças mal, ela Sim. vai errada. Ou seja, o alvo é maior, Sim, mas ao mesmo tempo a margem de erro não é assim tão grande quanto isso. E aqui é que tudo de cabeça. sim, sim. Portanto, é difícil, é muito tramado. Mas estavas a dizer, Filipe? Diz? Estava a dizer, aqui é mesmo os X, ou seja, só contam mesmo os Sim, X. sim. A ideia era fazer os Claro, X. claro. Sim. E tem que ser seguidos, o que às vezes, ainda no outro dia, estive a fazer, fiz cerca de 110 flechas, ou uma coisa do género, Uhum. porque assim que falhas uma, tens de começar do zero, não é? E, Volta para trás. E de facto, Como é que é o alvo então? É vertical? o alvo vertical? é o alvo vertical, sim, 18, Ok. o alvo normal que usamos a 18 metros, só que só conta mesmo os X e tem que ser seguidos. Pronto. E a 3 metros? Não é só fazer. É a 3 metros. Então o que é que sentes de diferença na posição, tanto do de cima quanto de baixo? Não Entre o sentes, alvo de cima e o não, alvo de baixo? Não? sinceramente, não se nota assim grande diferença em termos de ombro ou uma coisa do género. Ok. Apesar de estar perto, não é isso. É mais mesmo mental a dificuldade. Ok. E o facto de terem que ser seguidos. Pronto. Muitas das facto de vezes estar a 3 quando metros- passas. Diz. Eu estava só a perguntar se Sim. o facto de estar a 3 metros consegues mirar bem com, não sei, ou com a ponta da flecha ou assim, tens algum ponto de referência diferente? Consegues. Sim. É? Sim. Ponto de Usas referência é o sempre- mesmo? O ponto de referência é o mesmo, é tudo igual. Boa, Simplesmente boa. no barebow faço um crawl maior, porque a distância é mais curta. Ok. E muitas vezes não, e a 3 metros tenho mesmo que apontar ligeiramente abaixo, porque senão o crawl depois era demasiado, ou seja, tinha que descer demasiado a mão na corda, e então tenho que apontar à parte inferior do 10, com o crawl que uso normalmente para 10 metros, coisa do género, Quanto é que seria mais ou e ela menos? vai ao X, pronto. Quanto é que seria mais ou menos? Ah, Então? Na minha tab são para aí 8 tracinhos. 8, ok. São Sentes diferença na pressão nos 3 dedos? dedos, ou coisa assim? do género. Sentes diferença na Não, pressão dos não. dedos? Não, quase Não, nenhuma? Boa, isso é igual. boa. O ponto da coragem é o mesmo sempre, é sempre a mesma coisa. E Ok. basicamente é isso. E por falar em desafios, que o Filipe estava a referenciar, existe agora um desafio, não sei se o Pedro já ouviu falar, mas Filipe, já ouviste falar no desafio que a World Archery lançou às pessoas que estão a treinar em casa, que podem fazer uma espécie de prova a 3 metros de distância, usando um alvo em forma de vírus. Chegaste a ver isso, Filipe? Assim, eu vi no Facebook, acho que até foi do grupo do Tiro com Arco em Portugal. Pronto, e já agora só aqui para mostrar, a mostrar aqui para as pessoas verem. Exatamente. Como podem ver mesmo, existe mesmo um grupo no Facebook, é um grupo internacional, chama-se BEAT, da Outbreak Online Archery League, onde as pessoas podem inscrever, podem imprimir, tem aqui o fecheiro, algures, não sei exatamente onde é que tem, mas podem ver as pessoas, já tiveram aqui a fazer as provas, e é giro, vocês podem participar nisto se tiverem um arco em casa e se tiverem espaço para tirar a 3 metros, dá perfeitamente para fazer. Inclusive foi feito um grupo português, que é a Liga Portuguesa de Tiro com Arco Virtual, e que também tem aqui os desafios que o pessoal foi partilhando. Portanto, eras homem para participar nisto, Filipe? Sim, aliás, eu respondi precisamente nesse grupo,
a perguntar qual era a distância, porque não sabia. Sei que o alvo é para imprimir no Eu folha acho que A4, pode variar salvo erro. a distância. Mas, pois, e aí disseram-me que variava, de maneira que, sinceramente, não sei se o objetivo é realmente. Acho que não é competir. Acho que o objetivo Não, é brincar. Podem comparar um bocadinho, podem sim, competir, sim. mas acima de tudo a ideia é fazer uma pequena brincadeira entre as pessoas para se entreterem, e é uma competição saudável. Acho que pronto. Acho que a ideia é interessante. Não se chama os árbitros, desde que não se chama os árbitros à casa das pessoas para ver se está dentro da linha ou não, está tudo bem. Agarras numa câmara e filmas aquilo. Ainda não tive a oportunidade de imprimir o alvo, mas tenho que Tens que experimentar depois. Isto acho que é uma folha A4, portanto dá perfeitamente para imprimir. Sim, não faço ideia do tamanho é que fica o amarelo em relação ao alvo normal, mas dado que também a última vez que eu tirei foi a 3 metros precisamente, acho que não vou ter grandes Eu não dificuldades. sei se. Eu acho que o amarelo é do tamanho de um 10, de um alvo triplo, penso eu. Mas fala lá, como é que é o teu o ponto de referência? Já que tiraste tanto recurvo como agora a Barebow, aquilo que tu vês, aquilo que era a tua side picture, como é que é agora? O que é que tu vês? A corda, é diferente. A corda e ao arco. A corda vejo o string blur, ou seja, a percepção onde está a corda em relação à flecha, porque neste caso a ponta da flecha será a nossa mira. Vai lá. Exato. Ou seja, nós, apesar de tirarmos sem mira, temos sempre referência e a nossa referência é a mesma ponta da flecha. Ou seja, é em tudo semelhante ao Olímpico. Simplesmente, em vez de olhares mais para cima, porque o sítio da mira estaria mais acima na tua side picture normal do Olímpico, tens que olhar um pouco mais para baixo, o que te faz levantar talvez um pouco mais o braço, o braço de arco. E a ancoragem é completamente diferente, ou não, depende da distância. Há quem faça barebow com a ancoragem também por baixo do queixo. Portanto, e aí fica muito semelhante mesmo ao tiro olímpico, mas isso apenas para distâncias longas. Eu, por exemplo, tive há 2 semanas atrás, tirei pela primeira vez a 50 metros e foi mesmo necessário fazer a ancoragem debaixo do queixo, porque a ancoragem cá em cima, mesmo com a ponta, mesmo com a flecha junto à mão, não tinha o meu point on, ou seja, o ponto da flecha, o ponto de mira, não dava. Ou seja, a flecha batia sempre muito mais baixa a 50 metros porque não tinha ângulo suficiente. E então tive que baixar para aqui para baixo. Felizmente é uma ancoragem que eu conheço bem, tirei durante 7 anos, portanto, com a mão aí, portanto não foi difícil. A diferença é que tive que fazer string walking, mas com a mão aqui, ou seja, tenho a mão aqui em baixo, mas a flecha não sai no meio dos dedos, sai mais acima, à mesma. Pronto, o que sei que se baixar o crawl, muito provavelmente vou aos 90 ou 70 metros sem grandes dificuldades. A alternativa era aumentar a força do arco, que experimentei. Consigo ter o point on para os 50 metros com a ancoragem cá em cima, só que exige que eu consiga puxar 44 libras mais ou menos, dá-me cabo da forma. Fraquinho. Claro que sim, claro. Não, fraquinho. É fraquinho. Não, eu acho isso interessantíssimo porque durante estes anos todos comecei a perceber a relação que o tiller tem em relação à pressão dos dedos e por isso para mim o andar com a tab para cima e para baixo na corda faz uma confusão brutal. Por isso é que eu estava a perguntar, era mesmo só curiosidade, porque a partir do momento em que temos o knock point definido e temos o ponto de pressão definido, está tudo definido, se estás a mexer isso ou estás a colocar isso como uma variável, para mim é novo, é completamente novo, por isso é que eu estou a perguntar. Sim, há ligeiras, sente-se ligeiras diferenças conforme o crawl que fazes, mas só sentes isso numa prova que seja de 3D com distâncias desconhecidas ou uma coisa do género, porque estás sempre a variar o tiro. Se for nas provas indoor, por exemplo, 18 metros, uma distância fixa, tu quando afinas o arco, afinas o tiller para aquela distância e o crawl para aquela distância. Portanto, aí é sempre semelhante de tiro para tiro, o que não te faz, o que não causa estranheza no tiro, não é? Claro. Sim, senhor, já tiraste as duvidazinhas todas, padrinho. Acho que ele está a pensar em ir para Barebow também.
Sim, estás a Só para pensar. ter Sabes que isto autocolante tem no sido uma nariz. moda. É sério, Isto só tem para ter sido aqui o penso no nariz, um penso cor-de-rosa também. Já agora, como o John Demmer. porquê é que usam o penso? Eu tinha ideia que é para referência. Já agora, Não para é para quê? referência, é Então. assim, eu comecei por atirar sem o penso e a minha postura permitia, Ok. e mesmo tiros um pouco mais, menos bem executados, vá lá, não me batiam no nariz. Mas mudei o ponto, a ancoragem, subi ligeiramente, e agora há certos crawls em que se o tiro não for executado mesmo, ou seja, se a largada não for muito suave e muito limpa, é possível que a flecha ou a corda, portanto, toque na ponta do nariz e dói. E ao final de Eu 60 tiros, sim, aquilo. eu fiz um treino que estava a experimentar diferentes distâncias, diferentes scrolls e estava a sentir, Sim, de sim. vez em quando, tocar no nariz, mas estava só a sentir. Quando Pois. me vi ao espelho, tinha cerca de 6, 7 cortes assim no nariz Aí é aqui. que- Foi giro depois ter que explicar às pessoas porque é que tinha o nariz todo O que é que arranhado. andaste a fazer, homem? Mas, Com comichão no nariz, tem comichão e arranhei é. muito. Agora, pelo Simple, não uso sempre. É normal numa sessão de treino haver sempre pelo menos uma ou duas que eventualmente tocam. Ok. Mas não é. Não, que realmente eu via aquele americano e outros arqueiros também, com os pensos no Demmer, nariz. né? O Demmer, Superman, John Demmer. o que eles chamam Superman, que tem sempre uma t-shirt do Super-Homem. E eu via-o sempre com uma coisinha no nariz e eu pensei, e na altura, acho que eles referenciaram nos comentários na altura que estavam a falar, naquela eliminatória que estavam a fazer, que aquilo era para referência, não sei o quê. Eu pensei que aquilo tinha uma coisa prática e não de proteção. Não Eu acho pensei que que ele fosse por causa usa. dos cortes. Eu acho que ele usa como referência, porque ele, se formos ver a forma dele, ele inclina a cabeça, ao contrário, eu não faço isso, e há muitos arqueiros que não fazem isso, porque nós no Olímpico a ideia é a cabeça direita, Sim, ou pelo menos tentar mantê-la na vertical. Mas o John Demmer, se forem ver a tirar, ele inclina a cabeça, ou seja, ao inclinar a cabeça, automaticamente ele está a vai colocar tocar. a corda aqui e vai tocar garantidamente. E acho que ele usa isso como referência também. Ok. É possível. Mas isso são pequenas. Então, se o nariz não está a Pequenos doer, é porque o tiro pormenores. não foi bom. Pois é, Sim, exato. aquelas particularidades que cada arqueiro tem, quando chegas a um certo nível tens que adaptar um bocadinho as coisas. Peço desculpa, tinha agora aqui uma... Dê-me só um segundinho, desculpem. O David é muito, muito requisitado, não é? Desligar aqui as colunas do computador, alguém estava a chamar, estava a falar comigo. Ok. Quando chegas a um certo nível, pronto, tens preciso daquelas particularidades que adaptar a algumas coisitas e isso seria uma delas em relação a esse americano, dele encostar e então dar-lhe jeito para referência, não sei. Seria Sim, isso? sim. Ok. Já agora, gostava só de referenciar aqui uma coisa. Nós no último podcast, quando falámos que os Jogos Olímpicos já estava a ideia no ar, que só faltava mesmo ser anunciado que os Jogos Olímpicos iam ser adiados, precisamente no dia, na manhã em que foi lançado o podcast em que a gente falava que ainda faltava anunciar, foi quando finalmente foi anunciado. Os Jogos Olímpicos ficaram então adiados para 2021. E isto já trouxe consequências para o tiro com arco internacional, pelo menos da World Archery. Tivemos já 7 provas internacionais que foram adiadas. Aliás, nem foram adiadas. É suposto fazerem as provas, mas foram para já. Estão em stand-by até conseguirem encontrar uma data que seja execuível. Porque pronto, ainda não sabemos quando é que isto vai voltar a começar. Tivemos das etapas do Hyundai Archery World Cup, a etapa 2 e a etapa 3 foram adiadas. O Campeonato da Europa, onde nós tínhamos vários atletas que iam lá, neste momento também está em stand-by, que estava estipulado para dia 20 a 26 de maio. Será eventualmente em junho, se tudo correr bem, mas vamos ver ainda. Tem aqui o World Ranking Event também em Medellín, também. O Asia Cup League 2 na Coreia, o European Grand Prix na Croácia, o Para World Ranking Event na República Checa. E sim, são estes eventos que está tudo em stand-by, são muitos eventos ainda. Tu estavas a pensar em ir a algum, Filipe? A todos? Estavas a querer ir a todos? Sim. Sim. Pá, mas isto acabava por ser inevitável, não? Eu julgo que sim. Neste momento acho que não há condições para qualquer tipo de eventos deste género. Pois. E os calendários estavam definidos, é um facto, mas neste momento tem que se fazer um pause no mundo inteiro, em tudo. Pois, por Não- tempo não há indeterminado outra para já, forma de- até se perceber quando é que Sim, isto vem. sim.
Porque agora não se esqueça uma coisa, na Europa está a dar com força, mas daqui se calhar um mês já está a decrescer. Mas ainda agora está a chegar à África, como eu falava no último podcast, mas agora tivemos uma notícia que não é brincadeira nenhuma no Brasil, vocês já ouviram falar? Notícia não, eu não vi notícia nem ontem nem hoje. Não vi notícias. Não sei. Pois eu também, sinceramente, eu tenho estado mais desligado porque já sei o que tenho que fazer. Olha o Facebook. Sim, peço desculpa. Não, enganei-me. Pronto. Eu agora não apareço na imagem, mas aparecem vocês os dois. Ok. Mas basicamente vocês ouviram falar que no Brasil o Bolsonaro disse que não vão respeitar a quarentena e vão abrir as coisas todas como se nada passasse, porque aquilo as pessoas no máximo dos máximos vão só, como ele dizia, vão apanhar apenas um resfriado e uma gripezita, uma gripezeca. E ele dizia que, mas eu, por exemplo, no meu caso, com o histórico de atleta, pronto, não vai conseguir fazer nada. O problema não é ele, o problema são as outras pessoas. mas depois já houve alguém que teve a ver e ele não tem propriamente um histórico de atleta neste momento. Ele não tem físico de atleta, porque ele ainda há uns tempos atrás há um ano passado, há 2 anos, foi esfaqueado e fartou-se estar e esteve no hospital durante um monte de tempo e entretanto ele deixou de fazer desporto porque não consegue, porque acho que ficou ali com umas mazelas. Então ele, não fazendo desporto, é uma pessoa sedentária, portanto ele faz parte do grupo de risco, ou seja, está-se a pôr também a jeito. Mas mais uma vez, isto não é sobre ele, isto é em relação às outras pessoas que querem, pronto, precisam, e há pessoas com 80, 90 anos que não têm hipótese. Mas pronto. Pois. E é o que eu estava a dizer, nos Jogos Olímpicos isto agora vai dar asneira porque vai explodir no Brasil provavelmente e em junho, julho, agosto, setembro eles devem estar ainda com força com o Covid, suponho eu. O que é que vocês acham? Mesmo a nível de treinos, poucos são os atletas de alta competição que podem continuar a treinar. Pois, que vão conseguir fazer a coisa toda. E é difícil manter, apesar disto ser um trabalho contínuo e a maior parte deles tem uma preparação já, portanto, no último ano teve a preparar-se para os Jogos Olímpicos. Se não houver uma continuidade até lá, é difícil manter a forma, seja em que desporto for. De maneira que também não seria justo propriamente realizarem os Jogos Olímpicos porque apenas alguns atletas conseguem treinar, outros não. Ia ser uma bomba teres lá várias... Quer dizer, o aeroporto já é o que é a nível de propagação, em que basta estar uma pessoa em contacto com várias pessoas de vários países, facilmente que para cada um desses países leva o vírus. E ia acontecer o mesmo nos Jogos Olímpicos, em que é... Sim, já nem estou a falar nessa propagação, já é mais a nível de desporto em si. Que iria acontecer ou seja, imaginando que isto tudo passava, se organizasse à mesma na data. Os resultados iam crescer muito mesmo. Exato. E não se esqueçam de uma coisa, que é uma coisa é treinares e outra coisa é que ajuda muito os atletas antes dos Jogos Olímpicos estão constantemente a competir para conseguir treinar, vá lá à competição. Porque isso tu não treinas em treino, o nervosismo e aquelas circunstâncias todas das provas, onde é que tu treinas isso? Em prova. E o facto de não teres provas, isso depois vai quebrar muito no rendimento dos atletas também, porque já não estão tão habituados a lidar com a pressão. Manutenção não é competição, Pois. Sim, sem dúvida. Não, mas faz parte, a competição faz parte também da manutenção de um atleta ser capaz de lidar bem com a competição. Claro que sim, eu ainda agora recentemente na prova do Real. Exato, tu foste competir. Falámos sobre isso, não foi? Sim, falámos lá na prova. Eu há cerca de um ano, mais ou menos, deixei de fazer o campeonato nacional porque comecei a fazer o curso de treinador de nível 1, então comecei a acompanhar aqui os miúdos do clube. E então basicamente deixei de fazer competição. E agora, muito recentemente, resolvi fazer essa prova e senti muitas dificuldades a nível de nervosismo e etc, que era uma coisa que eu já não tinha. E voltou tudo, como se estivesse quase a competir pela primeira vez. Pois, ou seja, volta tudo à estaca zero, de começares a lidar com o nervosismo e a descontrair nas provas. Principalmente nas eliminatórias. É necessário haver uma continuidade. Temos que nos submeter sempre à pressão, constantemente.
não só em treino, não tem nada a ver. Certíssimo. Já agora deixa cá ver o que é que tínhamos aqui mais planeado para falar. Ora, exato. E agora vamos para o suminho aqui da conversa que nós gostávamos de falar, que é sobre o Kata. Para quem não conhece, o Kata é o circuito do Algarve de tiro com arco, certo? Estou a falar bem? Certo? Ok. Sim, exatamente. E de onde é que surgiu esta ideia? Quem é que teve esta ideia primeiro? Quem foi o autor desta ideia? O autor desta ideia, acho, o Paulo, o treinador do Clube Bela Tavira, o Paulo Viegas, Sim. que há uns... Ele sempre foi o motor, pelo menos desde que eu comecei a atirar, há cerca de 8, 9 anos, talvez. Ele sempre foi o motor do tiro com arco aqui por baixo. Sei que antes dele houve muitos outros, como o Clube de Vila Real, o Hugo Silva e afins. Mas o Paulo, nestes últimos anos, tem vindo a dinamizar aqui o Algarve e teve a ideia de juntarmos. Nós já organizávamos as provas, ou seja, provas de treino e de brincadeira, mais de convívio, sempre já nos últimos 5, 6 anos já se organizavam. O que o Paulo fez foi basicamente tornar a coisa mais oficial e mais estruturada e unir os clubes todos do Algarve. De volta dessa ideia. Uma vez que, sim, porque pronto, na prática o Algarve tem 5 clubes. Desses 5 clubes, no campeonato da FPTA, só o Bela Tavira compete. No campeonato da FABP, só o GPP é que compete. No entanto, os outros clubes também existem e têm alguns atletas, mas que não estão propriamente interessados em fazer competição nacional, porque não é objetivo deles, e eu compreendo. E não fazem provas da FABP também? Sim, do mesmo género, sim. Sim. Ou seja, em relação ao Kata em si, ao formato do Kata, já lá chego. Portanto, em relação à ideia, foi realmente o Paulo que resolveu reunir os membros dos clubes. E o pessoal aderiu bem logo ou demorou um bocadinho de tempo? Aderimos. Foi sim, logo. Sim. Nós já nos juntávamos para fazer estes convívios. Ok. Então já era uma coisa que já se fazia, mas foi tornar a coisa séria, entre aspas. Sim, tornar a coisa mais séria, com um calendário já definido, quantas provas são, fazer pontos para dinamizar um pouco mais a coisa. A ideia é dar a oportunidade a toda a gente aqui no Algarve de conseguir ter uma experiência do que são as provas oficiais, ou seja, nós fazemos as regras de acordo com o tipo de prova que vai ser feita. São respeitadas todas as normas de segurança e afins, só está aberto a arqueiros federados. Portanto, assim consegue-se ter um formato de prova o mais real possível. Vá lá. E conseguimos que muita gente que nunca iria participar numa prova participe e temos tido uma boa adesão. O projeto já vem com 3 anos. Para além de que é ali mesmo próximo, então facilmente vão a uma prova do Kata, não tem que percorrer 100, 200 km para... 100, 200 km temos às vezes, porque de Vila Real até Lagos ainda são bastantes quilómetros. Quantos quilómetros são? De Vila Real a Lagos devem ser uns 150, coisa do género, não sei, sinceramente. Mas sim, permite que todo... ou seja, o que o Kata permitiu foi que os clubes do Algarve se unissem e basicamente conseguimos falar a uma só voz, ou seja, quando é necessário algum tipo de apoios, qualquer coisa junto de uma câmara, apesar de sermos clubes pequenos e individuais, se falarmos como uma organização do Kata, temos mais atletas, ou seja, sim. Já podes dar assim um número valente, somos 50 ou 60 ou 70 ou 80. Sim, nós, arqueiros federados no Algarve, somos cerca de 35, coisa do género, mais ou menos. E o campeonato é composto por esses 35, tipicamente. Claro que temos sempre convidados. Aceitam convidados do resto do país já agora? Queres fazer um convite aqui às pessoas de todo o país? Sim, aliás. Querem apanhar sol? Estão todos convidados. Quem quiser, assim que passe esta nuvem negra sobre o país, vá lá ou sobre o mundo,
Sim, Então, já estão todos agora. convidados a cá virem. E já Sim, o agora. Filipe estava-me sempre a convidar e eu dizia: não, que isso está mesmo em cima da outra prova, não, isso está em cima da outra Pois, prova. E Isso é eu um nunca desafio. conseguia. será Por Isso é um isso? desafio, isso conseguirmos colocar o calendário de forma a não coincidir é com nenhuma difícil, das não é? provas, porque nós estamos a tentar calendarizar nos buracos que existem nos dois calendários, no da FABP e no da FPTA. Ou Pior seja, ainda. Claro, claro. quando não há provas num lado, há provas no outro. E é muito difícil conciliar isto. Exato. No entanto, temos conseguido, e o ano passado deu-se um passo muito grande nisto, que foi conseguimos o apoio das duas federações oficialmente. E isso acho que foi espetacular. Conseguimos ter a presença do Nuno Simões cá, da presidente da FPTA, que veio validar, portanto, todo o nosso trabalho. Inclusive, falou-se em ideias para a Federação, em termos de regionalização, como é que pode ser feita. Porque, por exemplo, nós cá temos 30 atletas, coisa do género, mas nunca poderíamos fazer um campeonato regional. Porque desses 30 atletas, se calhar só 3 ou 4 é que atiram a 70 metros, e a 60 metros a maior parte são tudo atletas que atiram a 20, 30 metros, coisa do género, não muito mais, nem têm pretensões de conseguir atirar com grandes resultados de mais distância. Portanto, faz sentido que se adapte às regiões e ao tipo de arqueiros, pelo menos se quisermos fazer crescer a modalidade, que no fundo é isso que nos interessa aqui, é fazer crescer a modalidade aqui no Algarve. Faz sentido que as provas consigam dar um grau de complexidade a todos os níveis, ou seja, se um arqueiro que atira a 70 metros conseguir estar a competir e a usar essas provas como treino para as provas oficiais da sua federação, como um arqueiro que vai brincar, também se vai divertir e vai estar em competição com outros que estão nas mesmas circunstâncias. Portanto. Mas sabes que cada vez que eu falo com alguém em relação à parte de regionalizar em relação a regionalizar o campeonato, ou seja, separar por secções o campeonato nacional, primeiro por campeonatos regionais, então depois uma fase final para o campeonato nacional. As pessoas geralmente torcem um bocadinho o nariz porque uns acham que deve ser feito a seleção de uma maneira, outros pensam que é de outra, mas depois esquecem-se que cada região pode ter a sua maneira de apurar os arqueiros, desde que tenham aqueles X, por exemplo, apurados no final da época regional, que é para poderem ir ao campeonato nacional. Sim. E vocês podiam perfeitamente fazer isso com as provas que têm, tal e qual, ou adaptarem um bocadinho. Depois, no final, têm os campeões regionais, ou os primeiros lugares, ou 4 ou 5, qualquer coisa, que fossem passíveis de ir disputar o campeonato nacional. Mas é isso que falha muitas vezes às pessoas que não percebem que não tem que se fazer como estamos a fazer agora e não tem que ser todos iguais. Sim, apesar do campeonato nacional, ou seja, se formos olhar para isto como um apuramento para um campeonato nacional, exato. Não temos que olhar, não temos que fazer as mesmas regras que o campeonato nacional vai ter. Ou seja, para a apuração dos atletas, para apurar os atletas, podemos usar outras regras. Agora, e claro mesmo diferentes de outras zonas regionais. Sim, exatamente, pois. E mesmo diferente de outras zonas regionais. O que interessa é a realidade que existe naquela região e temos que jogar com isso. Não fazia sentido absolutamente nenhum fazer aqui um campeonato regional com as regras atuais da FPTA, porque íamos ter 3 atletas a competir em vez dos 30. Claro que vão ter que se preparar, se forem apurados, para as regras que vão apanhar pessoas no campeonato nacional, não é? Uhum. Mas isso só fará sentido se realmente, e acho que este ano houve um grande crescimento a nível de atletas no campeonato nacional. E não sei, falou-se muito sobre uma reestruturação do campeonato. Não é um tema fácil. Aliás, e vai demorar o seu tempo sempre. Vai demorar, sim, vai demorar. Não é fácil, há muitas variáveis aqui. Mas o que é certo é que se continuar a crescer da maneira como está a crescer, as provas começam realmente a tornar-se muito morosas e muito longas. Sim. Não sei. E vocês têm não neste momento barebows também, não têm? Nós temos. Pois acho que isso é uma coisa que a Federação acho que estava em cima da mesa, precisamente, era criar uma competição, uma competição não, mas uma divisão de barebows, não era?
Porque neste momento eles sim. atiram. A WA já É, no homologou, né? já, Portanto, já. existe. Sim. Aliás, da mesma forma que a prova do Real Archery Tournament faz, em que tem uma divisão específica para barebow, pronto, podia-se fazer exatamente a mesma coisa para o Campeonato Nacional, com a diferença em que trazias mais pessoas. Ou seja, lá está, mais uma vez, as pessoas muitas vezes quando falam em o Campeonato Regional, não tens pessoas para encher um Campeonato Regional. Mas as pessoas pensam que lá por estás a fazer um Campeonato Regional vais encher um pavilhão inteiro. Não. Vais para um pavilhão mais pequeno e fazes uma prova mais pequena. Tens montes de países que fazem, mesmo em França, ainda há uns tempos atrás vi também imagens de uma prova na Suécia, era um pavilhão bem mais pequenininho, com 10 bastidores se for preciso, para fazer a prova regional. Estás a ver? Não vale a pena andares a requisitar um pavilhão inteiro quando não vais ter pessoas para encher aquilo tudo. Sim, claro. E é aí que às vezes as pessoas não conseguem desencaixar a ideia do que nós temos agora para uma coisa que potencialmente poderá ser diferente. Depende das categorias também que incluires. Nós aqui temos recurvo sem mira, ou seja, não é propriamente barebow com as regras de barebow, é simplesmente se for um recurvo e não tiver mira, é uma categoria. Okay. Recurvo sem mira, recurvo com mira, compound. Depois temos longbow, histórico e as bestas. Ou seja, separas os longbows dos recurvos. Sim. Sem mira. Sim. Okay. Separamos. Já agora, sim. só para as pessoas verem, vou só aqui mostrar. Dê-me só um segundinho. Ora, nem isto que eu quero mostrar. Como podem ver aqui, tem o Facebook do Kata, como podem ver. A página, é uma página, não é? Certo. Pronto, vocês podem vir sim, aqui à página, e tem aqui a informação toda das provas que fazem, todo o circuito. Podem entrar em contacto com a página para saber mais informações, quando é que depois eventualmente vão retomar. Mas por norma, até quem é que gera esta página? Sou eu. És tu? Ok, então pronto, então estou a falar com a pessoa certa. Sim. As pessoas podem entrar em contacto contigo para saber depois mais de uma maneira mais próxima quando é que vão recomeçar as provas, como podem ver, já aqui temos algumas imagens. Vocês que tipo de provas é que fazem ao todo? Nós normalmente, o ano passado fizemos 8 provas, das quais, se não me engano, 6 foram maioritariamente de animais 3D e 2D e afins. Sim. Umas com distâncias conhecidas, outras com distâncias desconhecidas, umas dentro do pavilhão, outras fora, portanto, várias realidades. E também fazemos fita, com as regras de fita. Tipicamente o Vela Tavira faz sempre pelo menos uma prova. Ou seja, aquele pessoal que está doidinho para fazer uma fita pode ir ter convosco e vocês fazem uma fita. Oficialmente fazem uma fita não é uma com as fita, regras oficiais ou é diferente? Quando disse fita, não disse fita. Não era Okay. fita. É com as regras que nós usamos e com os alvos, portanto, que nós usamos. Ok. E que tal fazerem uma prova fita qualquer dia? Mesmo? Quais eram as distâncias, Já... Pedro? 90 metros, 30... era 30, 50, 60... 30, 50, 70, 90. Ok. Seria uma ideia, não sei. Acho que é uma ideia que já surgiu. Já que vocês andam a inventar, entre aspas, a fazer coisas novas e sempre com ideias para a frente e estão a realizá-las, acho que seria interessante terem esta Isso ideia. já foi colocado em cima da mesa. No entanto, o que acontece, nós a nível de Algarve, lá está, arqueiros para fazer uma prova de fita, se calhar tínhamos 4 ou 5. Ok. Porque a grande maioria nunca iria tirar a 70, 90 metros, coisas do género. Portanto, certo. essa ideia foi lançada, já foi discutida, e eu inclusive cheguei a falar com o Nuno da Federação, portanto, sobre isso, para, em conjunto com a Federação, fazer sim uma prova de fita, mas teria que ser, ou seja, não faria parte do CATA, portanto seria uma ideia a fazer cá em baixo. Eu falei também com o Hugo de Vila Real de Santo António, que também se mostrou aberto, porque as instalações deles são de facto excepcionais, temos bastidores, temos tudo o que é necessário. Portanto, a nível de apoio logístico, todo o pessoal do CATA, apesar de não atirar, posso dizer que o pessoal é unido. Tivemos gente que nos ajudou a organizar provas, fizemos uma prova este ano no Vela Tavira, em que tivemos malta que nem sequer era do Vela Tavira que nos veio ajudar, mas que faziam parte do CATA. Ou Exato. seja, o pessoal aqui no Algarve une-se. Ok, não vou participar, mas vou ajudar a montar a prova, a realizar a prova.
Julgo que se fizesse uma prova de fita cá em baixo, acho que tínhamos apoio e tínhamos estrutura para fazer. É uma questão de coordenar as coisas com a Federação e fazer convites internacionais também, ver se a coisa mexia. Exato. Nós temos uma muito boa relação, nós, Vela Tavira, com o clube do Elva, o Assírio. Sim, eles, pois. quando cá vêm, Eu reparei nas vêm algumas sempre aos provas. 20 e aos 30. A sério? Isso ainda é bastante. Sim. Eu reparei. Nós, na última prova que fizemos em Tavira, desculpa interromper, tivemos 82 ou 83 arqueiros. Ou seja, foram 30 do Algarve e o resto foi, inclusive, malta do Real, Sim. malta das Caldas, da Rainha também. Portanto, ainda há pouco perguntaste se tínhamos malta do Nacional. Sim, Pronto. este ano tivemos, o Ok. ano passado. Começaram a ir, mas tivemos depois o pessoal começa a. Sabes que nestes meios mais pequenos funciona muito o bate-boca e as pessoas depois começam a aderir porque vão a uma prova nacional depois e aquela prova até é fixe, não sei o quê, vão lá experimentar e depois as pessoas começam a ganhar curiosidade e vão ver essas provas e começa a ter cada vez mais participação nacional. Mas é isso que eu queria te dizer. Eu vi várias imagens de pessoal de Espanha a participar e era essa a minha dúvida. Tens constantemente pessoal de Espanha a entrar nas provas do Kata ou é Do de vez Kata, em quando sim. vão aparecendo? sim, de vez em quando vão aparecendo. Só um A minutinho. prova onde aparecem mais. Ok, diz, força. A prova onde aparecem mais é a do Vela Tavira, pela relação que nós temos. Nós vamos sempre, todos os anos, vamos ao troféu colombino que o Assírio organiza. Já dá muitos anos para cá que o clube faz isso. Portanto, na nossa prova, tipicamente eles aparecem sempre. Têm surgido novos clubes, principalmente ali perto da fronteira, Ok. que têm aparecido noutras provas também. E temos tido estrangeiros que, inclusive, tivemos contacto este ano com um grupo de estrangeiros que atiravam no Algarve que nós nem sabíamos. Eles são cerca de 10 ou 15. Atiravam por brincadeira apenas. E já estão ali há 7 anos e somos tão poucos e mesmo assim não conhecíamos um grupo desses. Certo. Estás a descobrir novos arqueiros que estão escondidinhos. Sim, na prática são tudo estrangeiros reformados. Exato, mas estão a morar no Algarve. Eu lembro-me de ver um alemão que vendia material, acho que era ao pé, eu não sei onde é que era. Acho que era para os lados de Portimão, se não me engano. Provavelmente. Sim, eu não tive contacto com ele, mas... fazia parte desse grupo? Não. Okay, esse alemão que referes, eu por acaso não sei o nome, quem lidava muito com ele, acho que até era o Marco, do núcleo de tiro com arco dos Marafados, em São Brás de Alpostel. Isso existe? Esse nome existe mesmo? Sim, os Marafados, exatamente, é o núcleo, Okay. núcleo de arqueiros Marafados de São Brás de Alpostel. Okay. Isto é como digo, nós somos 5 clubes, mas na prática isto são grupos de amigos. Nós já nos juntávamos para fazer patuscadas. Aliás, há malta que aparece mais para ir comer e Sim. beber no fim do que propriamente fazer a prova em si. E então É sempre aliar os dois. a ter estes nomes. Sim. Tá bom. Sim, senhor. Pedrinho, tens mais alguma questão aqui para o seu Filipe? Não, era... Há bocado ia fazer uma questão, mas depois começaram a falar. Até a perguntar como é que era treinar. Queria só perguntar ao Filipe como é que é treinar o miúdo. Pois tu agora Porque estás a achei imensa piada. Teu filhote, não é? Achei imensa piada ver o rapaz a atirar, andar de um lado para o outro, e tu... Foi na prova deste ano, de indoor, foi a primeira ou a segunda, em Tavira. Eu lembro, estavas todo preocupado e sempre a dizer vai para ali, agora atira, agora faz isto, despacha-te, concentra-te. Estavas a fazer o Sim. início de tudo, que é explicar como é que isto funciona e agora não podes andar, tens que ir para a linha de tiro, agora vá, já tiraste, vai, sai. Sim, ele já o ano passado já tirou nestas provas que nós organizávamos e já sabia minimamente as regras. Agora, claro que é sempre diferente de uma prova oficial. A dificuldade dele maior foi mesmo quando há As e Bs, com o relógio, em saber quando é que tem que ir à linha. Aliás, por 2 vezes aconteceu na prova ele teve 2 misses, precisamente porque se esqueceu de ir à linha. E quando se apercebeu, já era tarde e atirou uma flecha e acabou o tempo, pronto, e não dá hipótese para mais nada. Ficou todo triste, mas aprendeu.
Sim, depois só Mas faz esse erro uma vez, não é? Sim, Depois. sim. É um desafio diferente de ensinar os miúdos, principalmente as camadas mais jovens, entre os 6 e os 8, coisa do género. São muito espaçarados, São não? muito espaçarados, muito espaçarados. Não, E tu não é tens fácil mais, manter o foco. acabas por ter mais motivação também do que ele, não é? Queres, agora sim, esta prova é que é, e ele está ali só quer ou é Conforme jogar o Pokémon entusiasmo ou assim, também. né? Tu tens Ou, miúdos que ou é são. mesmo focado e gosta mesmo de... Não, ele gosta, ele gosta. É? Aliás, eu nunca forcei propriamente a ter resultados, nem nada disso. Ótimo, boa, 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 boa. Aliás, já há provas que ele me disse mesmo, pai, não me apetece, não estou com grande com vontade de ir e ok, tudo bem, não há absolutamente nenhum. Eu tento, porque manter a motivação nestes miúdos é o mais importante, mais até do que a forma e as prestações, Sim, sim. é mesmo é mantê-los motivados. Eles muito facilmente, nós sabemos que nestas idades, eles entram num desporto, um ano depois estão a sair, porque já não é novidade, porque querem experimentar outras coisas. E é difícil manter a motivação. De maneira que se não partir deles, nós estarmos a forçar, Claro. julgo que não traga bons resultados. Mas a experiência de treinar o Miguel foi boa. Não é fácil treinar o nosso próprio filho. Sim. Eu acho mais fácil treinar outros atletas do clube que também são mais novos, Claro, do que provavelmente treinar o meu filho, porque tenho que lhe dar muitas das vezes educação ao mesmo tempo que estou a dar o treino e isso às vezes pode ser dificulta. conflituoso, pois, claro. Tens Não que é, saber não separar é um bocadinho as fácil. coisas, não? Sim, tens. Ok, é o meu filho, mas vamos lá fazer isto como deve ser. Agora não sou teu. Já aconteceu estar com Agora não vários sou pais teu que pai. estavam a treinar o nosso grupo, e inclusive é o filho, e havia certos pais que distanciavam muito o género. Eu, passado só algum tempo, por exemplo, é que soube que aquele miúdo era filho do treinador, por exemplo. Sim. O que tentam separar muitas águas do género. Ok, aqui não sou teu filho, ok, sou o teu treinador. E depois dá nisto, estas coisas, estas separações que é para, pronto, isto aqui somos uma coisa, lá em casa somos outra, portanto não há assim grande separação e aí é que está a grande dificuldade, não? Dos treinadores. Treinadores Sim, eu pais. julgo que sim. Acho que é mesmo a maior dificuldade. Os outros miúdos normalmente acatam mais facilmente quando os obrigamos, vá lá, a Sim. fazer qualquer tipo de ações que eles ou não querem ou acham que já fazem bem, mas corrigem. Sim. E muitas vezes não é fácil. Mas sim, julgo que a maior dificuldade seja mesmo essa. Certíssimo. Sou Filipe. Ok. Chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado pelo teu tempo. Vai lá treinar, homem. Vai aproveitar o dia. Vai dar uns tirinhos. Vou aqui para fora, já agora. Mostra aí o teu estaminé. Espera aí. O meu estaminé? Sim, já Tenho que agora. virar aqui a câmera, espera aí. Oi. Aqui, no meio desta confusão toda, está para ali o meu arco algures. Isto aqui é a garagem onde eu trabalho e faço outras coisas. E tenho para aqui coisas de vários torneios que já fui. Olha, este é em Espanha, por exemplo. Ok. É muito engraçado. É totalmente à noite. Tem umas tochas a iluminar as linhas de tiro. É espetacular. É uma Ok. experiência completamente diferente. Desculpa, em... Onde é que é? Onde é que fica? Opa, isto é Puebla de Sancho Pérez. Isso é em que zona? É sul ou epá, é mais a norte? sei que fica perto da nossa fronteira, para aí no centro do país. Ok. Coisa do género. Mas sinceramente não sei bem. Já não me recordo onde é que Já é. agora... Já lá fui por 2 vezes. Eles têm estes troféuzinhos engraçados, que é assim uma lua. Desculpa, como é que se chama a terra? É Puebla de Sancho Pérez. Puebla de Sancho Pérez. Vamos lá ver se eu... Aham, ok. E então, já agora, desculpa, deixa-me só mostrar aqui então na imagem, para vocês também verem. Fica aqui, ok, estamos aqui é para os lados de Badajoz quase. Fica ao pé de Zafra, não sei se sabem onde é que é. Ok, já estão, mas as pessoas já conseguem ver. Já vocês conseguem ver aí na imagem, não? Sim. Tem aqui... Oi, mostra lá Vocês estão a ver a imagem invertida, os não estão? troféus. Não, estou a ver bem. Ok, então é que estou a ver Tá mais bem. invertida. Ok.
Pronto, bem. então vamos lá ver os troféus. Ai, agora enganei-me. Só um momentinho. E agora sim. Continua lá a Daquela mostrar. prova, normalmente, um é este, que tem a lua e Exato. o coisa, que é engraçado. E o outro foi este. Também é giro. Infelizmente só consegui 2 segundos lugares lá, mas pronto, mas foi giro. E tens aí a prova, tens aí o troféu do Real Archery Tournament deste ano, não é? Sim, este foi ganho Que este ano. ficaste em primeiro lugar, sim senhor. Já agora Em primeiro, parabéns, sim, oficial, é verdade. aqui em público. Muito obrigado. E depois tenho os troféus todos que a gente faz do Kata, tipo estas brincadeiras engraçadas. Pronto. Vocês também costumam fazer já agora costumam- são Costumam fazer troféus personalizados também, como o Carlos Sim, Hermínio como no vejo. ACC faz? Como vejo, isto é tudo personalizado. Estes aqui são feitos pelo Marco, do Núcleo de Queijos Marafados. Uhum. E normalmente tem sempre o animal que ele inventa. Ok. Ou O que é seja, madeira queimada? É este madeira aqui queimada? Este Uau. aqui, por exemplo, tem uma aranha. Porquê? Porque na prova ele fez uma aranha para aí com 3 metros de tamanho, para a gente disparar. Uau. E depois houve provas em que ele fez mamutes, houve provas em que ele fez dragões, a maneira que é assim, é engraçado. É o designer oficial da. Mas estás a falar de um alvo mesmo, de um bastidorzinho de espuma. Estou a falar de um 3D. alvo mesmo, quando era Sim. um alvo 3D. Eu Sim, acho que sim. cheguei a ver qualquer coisa com dragões, realmente. Há uns tempos. No Halloween, não foi? É. Pois. E depois temos, quando não há essas coisas, já há essas medalhas todas que já cada conta. Pronto, oficiais, só tenho 2 do Nacional, mas as outras Oficiais? O que isso quer dizer oficiais? oficiais do Campeonato Quer Nacional. dizer que as outras não são É tudo oficiais. oficial. É tudo oficial. As Se outras fosse tu é que tudo fizeste Ducati, primeiro isto lugar, é tudo é Ducati. tudo a brincar, não é? Sim. É tudo Ok. Ducati. É Eu não tudo gosto de oficial. pôr o Kata numa coisa muito oficial, porque isso há pessoas que não se sentem muito bem com isso. E então isto é Tens sempre um espacinho engraçado. é um campeonato de treino. Sim, isto é um pátio que nós pus aqui cimento o ano passado. E então dá Já para a pensar fazer aqui os 10 nos metros. treininhos? Tenho aqui tens o o bastidor bastidor. pronto a disparar. Ok. Pronto, basicamente. Pedro, vamos E- para o Algarve? E é isso, na minha garagem. Bora. Vamos para o Algarve para a casa do Filipe. Vá. Vamos dar uns tirinhos. Esse é a tua man cave, não? Sim, basicamente é. Tenho aqui o meu bichinho novo que vou atirar agora. Eu perdi um bocado. Aliás, isto foi porque lá no Real, como tive direito lá ao primeiro prémio aquele, Que foi. então aproveitei Investiste em material. e Ok. investi aqui neste punho. E estás a gostar? Engraçado. Isto é aqui? Isto é um Gilo, Ok. Gilo GT. Sim. É o topo de gama da Gilo. Com o peso Ele aí. tem esta particularidade. Tem dampers é- entre o tiller, Sim. não é? Aí, E espetacular. não só, tu colocas a palheta aqui e é todo este bloco que mexe. Ou seja, Ok. tu nunca estás a esforçar a ponta da palheta quando tens o tiller no máximo ou no mínimo. Exato. Ok. não perdes- Ou seja, não perdes todo o energia. bloco Sim, mexe. mexe. Ok. O que é que Não isto perdes permite? energia, não perdes força. Não, pelo Eu- contrário, a palheta é muito mais eficiente porque está toda sempre em contacto com o socket. Mas a pressão para a Espetáculo. palheta é sempre a mesma. Não vai pressionar demasiado a palheta, certo? No fundo é isso. Pois, e isto o que permite é um ajuste, ao contrário dos normais 10 a 15%, salvo erro, não é? Uhum. Para 30%. Ok. Ok. Ou seja, eu consigo, as palhetas que tenho neste momento são de 34, já nem sei, sim. São de 34 e eu consigo ir às 44 libras à vontade com elas. O que Desculpa, é para espetacular. além delas terem a força normal delas, consegues ajustar e dar um bocadinho mais força se quiseres, ou tirar mais força. Consegues dar 15% para cima e 15% Opa, para baixo. Isso é engraçado. por acaso. O que é espetacular. Quer dizer, acho que na realidade não é 15 para cima e 15 para baixo. Acho que é 20 para cima e 10 para baixo, se não me engano. Certo. Em Mas também, relação ao como, centro. como estavas a dizer, que ele tem esse ajuste, ele também, a longevidade da palheta também torna-se maior, certo? Porque não esforças Eu julgo que demasiado a sim. palheta. Eu acho que ainda não há testes suficientes. Isto saiu este ano. Ok, para se perceber realmente Acho que não há testes a longo suficientes para prazo. se perceber exatamente. Agora, Ok. que é muito mais silencioso do que o outro que eu tinha, Uhum. a palheta parece trabalhar de uma forma mais eficiente e, sinceramente, estou muito, muito contente mesmo com... Ok, por acaso parece-me muito interessante a ideia. Se eu alguma vez for para Barebow, vou-te chatear. Resta-se... Oi, acho que estamos a perder o Filipe.
Estás aí? Não, eu Estás a estou ouvir? a ver a imagem. Estou? Estou a ver a Ok. imagem. Não, é dele, que houve aqui sim. um pequeno salto agora. Ok. Pronto. É que eu estou em 4G, como já te tinha dito. Sim, eu e na tenho garagem 4G não há e não Wi-Fi. uso Wi-Fi. O Wi-Fi é para gente pobre. Não chega aqui à garagem. Assim. Estava a dizer, estas borrachas aqui é que eu não sei qual vai ser a longevidade delas. Foi uma coisa que me pôs um pouco de pé atrás, mas Consegues pronto, alterar ou não? Consegues logo se vê. mudá-las? Supostamente tem que ir para a fábrica deles, Ih, mas ok. não sei, Ok. não faço ideia. Logo se vê. Mas Certíssimo. pronto, bom, Sou Filipe. vou montar isto. Vai montar, Vou vai fazer treinar. o meu desafio dos 30x, que ainda não consegui fazer. E já Então, sabes, vai imprimir o Força. outro alvo em forma de já vírus. está aqui bem furadinho o X, mas isto ainda não deu. Vai imprimir o outro alvo em forma de vírus, que é para brincares também. Vou. E pronto. Até à vista, porta-te bem. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Paper Test. E depois, a ver se qualquer dia vens cá, quando fizermos a parte em estúdio, vens cá a casa para então fazermos uma conversa mais pessoal, ok? Aqui mais Está combinado. presencial. Está combinado. Pedro, Muito obrigado pelo convite também. obrigado. Força. Pedro, até à próxima também. Espero que estejas presente na próxima conversa, que em princípio sim será com o Rui Batista, mas ainda vou falar com ele. Espero que ele não me passe outra vez a perna, mas em princípio estamos no fim de semana. Vai ser desta vez que ele vem Quero falar. treinar ele. Pois, ele também quer treinar um bocadinho. Então, malta, até à próxima. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam, quem não subscreveu ainda o canal no YouTube, pode ir ao canal do YouTube, clicar no subscrever e no botãozinho em forma de sino, que é para receber as notificações de cada vídeo que nós pomos online. Já sabem, fiquem a aguardar por mais conversas. Até à próxima. Tchau.